Saudações a vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 51. Neste vídeo, dando prosseguimento à nossa série de leituras comentadas das Meditações de Marco Aurélio, chegamos às entradas ou capítulos de 18 a 20 do livro 5º do Diário Filosófico Espiritual de Marco Aurélio Antonino. Como sempre, a tradução de que faremos uso é a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que está em domínio público, e você pode acompanhar o trecho que será lido e comentado neste vídeo aqui pela descrição. Então, vamos lá com o PL MMA 51, sempre uma boa ideia. 18. Nada nos acontece que não sejamos naturalmente capazes de suportar. Acidentes semelhantes aos teus sucedem a outros que, seja por frieza de ânimo, seja por ostentação de grandeza de alma, se mantêm firmes e impassíveis perante os golpes da sorte. É de estranhar que a insensibilidade e a vaidade mostrem mais constância do que o juízo. Muito bem, aqui Marco Aurélio está exprimindo aquele imenso otimismo estoico que diz que o ser humano, sendo feito naturalmente para o bem, para cumprir uma finalidade, que é o encontro da areté, está, por sua própria natureza, equipado para lidar com tudo aquilo que não seja essa areté, tomando essas coisas por indiferentes. Então, o ser humano tem uma capacidade de resistência e mesmo de resiliência imensa, muito maior do que ele supõe, e ele julga que não existe situação, por mais terrível que pareça, ou por mais terrível que de fato seja, que um ser humano não seja capaz de suportar. E que, para comprová-lo, basta pensar em pessoas que foram capazes de suportar essas coisas terríveis, coisas que talvez jamais nos tenham passado pela cabeça. Aqui, evidentemente, eu penso, por exemplo, em uma frase muito semelhante, que é encontrada em Albert Camus, que sempre me marcou, né? Não existe situação que um ser humano não seja capaz de suportar. Sempre me pareceu uma frase demasiado otimista e é bastante interessante encontrá-la quase ipsis literis aqui em Marco Aurélio. E também eu creio que para aumentar a nossa capacidade de resistência potencial, né, seja interessante ler relatos daqueles indivíduos que passaram por coisas muito difíceis ao longo, sobretudo do século XX, aqueles que foram parar em campos de concentração nazistas, aqueles que foram parar nos gulags de Stalin, porque há muito de resiliência, de nobreza nesses relatos, há um reencontro com uma humanidade que parecia perdida no meio daquela imensa dificuldade, daquela imensa miséria. E essas pessoas foram capazes de suportar isso, né? E a capacidade de sobrevivência e de resistência e de superação do ser humano é muito grande. Nada nos acontece que não sejamos naturalmente capazes de suportar. Porque os exteriores, segundo os estoicos, são por natureza indiferentes, ou devem ser vistos assim. Acidentes semelhantes aos teus sucedem a outros que, seja por frieza de ânimo, seja por ostentação de grandeza de alma, se mantêm firmes e impassíveis perante os golpes da sorte. Então, outras pessoas que não têm a formação filosófica que você recebeu, Marco Aurélio, demonstram grande coragem, grande resistência, grande fortaleza diante de acidentes muito difíceis, de grandes provas por que passam. Então, se essas pessoas que não têm acesso a essa razão superior são capazes de dar mostras de resistência, de fortaleza, de coragem, porque é que aqueles que têm o juízo, que é a maneira como Dona Virgínia de Castro, de um modo não tão bom, traduz frônesis, que é a sabedoria prática, a prudência, aqueles que têm isso, evidentemente, estão muito mais equipados para lidar com
os golpes adversos da sorte. É de estranhar que a insensibilidade, aqui não é exatamente insensibilidade, é agnoia, que quer dizer a ignorância, né? Aqueles que não têm formação filosófica, não sabem nada a esse respeito, e a vaidade mostrem mais constância, né, do que o juízo. Mostrem-se mais fortes dos que têm a frônesis, dos que têm a sabedoria prática. Então, olhar para estes casos de pessoas que muitas vezes nos parecem simplórias e que dão grandes mostras de resistência, de constância, pode nos inspirar para que nós enfrentemos aquilo que a vida nos traz. 19. Não são as coisas em si que afetam a nossa alma. Não tem lá acesso, não podem mudá-la nem agitá-la. Ela própria muda e se agita. E quanto aos objetos exteriores, conforme ela os julga, assim eles se tornam em relação a ela. Muito bem, aqui está se falando daquela disciplina do assentimento e das suas consequências. Isto é, nós permitimos que as coisas exteriores nos atinjam quando formamos juízos a respeito delas. Se são juízos corretos, adequados, aquilo que nos chega é uma reação correta e adequada, e resulta disso algum tipo de contentamento ou de tranquilidade, e quando não fazemos o juízo adequado dessas coisas, somos agitados por elas, somos revolucionados por elas, somos modificados por elas, porque, como já se disse em outro ponto, né, a nossa alma toma a forma dessas fantasias e dessas impressões ou representações. Então, se o juízo que se forma a respeito delas não é um juízo tranquilizador, a coisa entra e nos bagunça por dentro. Aqui nós temos um eco do que Epicteto diz lá no início do seu manual, né? Não são as coisas que perturbam os homens, mas as opiniões e ou julgamentos que formam a partir dessas coisas. E nós não podemos modificar a realidade circunstante na maioria dos casos, mas nós podemos modificar nossa própria percepção acerca da realidade circunstante. Nós podemos nos educar para, por exemplo, aceitar determinadas situações que nos pareçam muito difíceis, para entender a posição de certas pessoas que muitas vezes vão contra nós, que nos agravam, que nos atacam ou tentam nos atingir, e nós só seremos magoados, atingidos, nós só seremos feridos se permitirmos que isso aconteça. E como é que nós não permitimos que isso aconteça? Quando nós, nos educando, segundo os estoicos, entendemos que esta realidade exterior é o material sobre o qual nós trabalhamos. Ela não é a nossa própria interioridade. Entre nossa interioridade e o que é exterior, existe uma fronteira. E quando o indivíduo é bem trabalhado, do ponto de vista estoico, ele forma para si aquilo que Pierre Hadot, ecoando Marco Aurélio, chama de cidadela interior. Essa cidadela interior pode ser impenetrável, pode garantir ao indivíduo, pelo menos em tese, uma tranquilidade quase perfeita, uma felicidade quase ininterrupta. Então, não permitir que as coisas exteriores nos exaltem, nos agravem, nos atinjam, por meio de uma educação filosófica adequada, era o projeto que os estoicos colocavam para si mesmos. Não são as coisas em si que afetam a nossa alma. Não tem lá acesso, elas estão fora. Só quando nós formamos juízo é que colocamos essas coisas para dentro, por assim dizer. Não podem mudá-la nem agitá-la. São os nossos juízos, as nossas opiniões que causam as reações internas. Ela própria muda e se agita, é a própria mente que gera isso. E quanto aos objetos exteriores, conforme ela os julga, conforme ela os considera, os avalia, assim eles se tornam em relação a ela. Portanto, seria possível, ou é possível, segundo os estoicos, essa educação da percepção, essa educação
que corresponde àquilo que Pierre Hadot denominou disciplina do assentimento. Muito bem, e vejamos também a bela passagem de número 20. Eu gosto muito destas meditações do livro 5º, são muito agudas, muito percussientes, muito diretas, né? Um belíssimo livro com citações que vão direto ao ponto, verdadeiras estocadas, né? Esta aqui também é muito boa. Sob um certo ponto de vista, o homem é o objeto que me toca mais de perto, pois devo fazer-lhe bem e suportá-lo. Eu gosto dessa ideia de que deve suportá-lo, né? Marco Aurélio já foi acusado de não ter uma boa opinião acerca dos seus semelhantes em volta, dizendo que devia suportá-los. Enfim, parecia alguém que se entediava muito com esses indivíduos e lutava contra isso. No entanto, se alguns homens levantam obstáculos às minhas ações, o indivíduo torna-se-me tão indiferente como o sol, o vento ou um animal. Se de fato isso acontece com Marco Aurélio, que belíssimo treino estoico ele tinha, que belíssima maneira de reverter um revés exterior, tornar este indivíduo que é um estorvo, um obstáculo, uma pedra no caminho, algo da paisagem, digamos assim, algo exterior, não capaz de alterá-lo, de atacá-lo, de atingi-lo. Vejam aqui a estreita relação que há entre esta meditação de número 20 e a meditação anterior de número 19. Esses objetos, então esses homens que estão fora de mim, são objetos sobre os quais eu trabalho, sobre os quais a minha areté, a minha excelência trabalha. Devo fazer-lhes bem, ainda mais porque sou imperador, pensava Marco Aurélio, né? Devo suportá-los nos casos enfim, complicados, e devo considerar aqueles que me estorvam como um elemento da paisagem, enfim, do pano de fundo, né? Esses objetos poderiam estorvar algumas das minhas ações. Eles de fato podem estorvar as ações. Eles de fato podem prejudicar o resultado de uma ação. Podem mesmo impedir certas ações, né? Mas nada estorva, nada é obstáculo à minha vontade e à minha disposição. Então eu posso pelo menos tentar fazer. Eu posso pelo menos ir na direção daquilo que considero certo, ainda que eu não consiga agir, porque posso desenvolver a atividade reservando-me o direito de escolha e de mudança de objetivo. Eu também posso mudar de objetivo. Se não consigo fazer uma determinada coisa, faço outra. Se não é possível modificar isto, modifico aquilo, por conta de oposição de indivíduos. E tento atingir objetivos semelhantes, né? E posso me reservar o direito de escolha. Com efeito, o meu pensamento perante qualquer obstáculo à minha atividade pode transformá-lo em objetivo desta mesma atividade. E o que era obstáculo tornar-se-á ação, e o que estorvava o caminho tornar-se-á o próprio caminho. Então, o que era... O meu pensamento tem esse poder de transformar um objetivo, transformar um obstáculo em objetivo, parte do caminho. Eu posso vencer esta etapa, posso superar isso, posso ver este obstáculo como algo a ser vencido, algo a ser batido, algo a ser superado. Pode transformar em objetivo desta mesma atividade. E o que era obstáculo vai se tornar a ação, vai se tornar o objeto da ação. Eu vou poder agir agora sobre o obstáculo, sobre aquele que me estorva. E o que estorvava o caminho, tornar-se-á o próprio caminho. A adaptabilidade das ações está muito bem expressa aqui nesta bela passagem que eu vou ler de novo para encerrar o vídeo. Sob um certo ponto de vista, o homem é o objeto que me toca de mais perto, pois devo fazer-lhe bem e suportá-lo. No entanto, se alguns homens levantam obstáculos às minhas ações, o indivíduo torna-se-me tão indiferente como o sol, o vento ou um animal. Esses objetos poderiam estorvar algumas das minhas ações, mas nada estorva a minha vontade e a minha disposição, porque posso desenvolver a atividade reservando-me o direito de escolha e de mudança de objetivo. Com efeito, o meu pensamento perante qualquer obstáculo à minha atividade pode transformá-lo em objetivo dessa mesma atividade. E o que era obstáculo tornar-se-á ação, e o que estorvava o caminho
tornar-se-á o próprio caminho. Eis o que eu tinha a lhe dizer a respeito destas 3 passagens. Um abraço, até a próxima. Tchau!